Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre duas ações que têm perspectivas bastante positivas, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Nós vamos falar, como eu falei, sobre duas ações, né? A primeira delas, a Simpar, nós vamos fazer uma revisão, muita gente perguntando a respeito da empresa, perguntando as perspectivas das ações. E como eu falei, primeiro a gente pega uma abordagem mais fundamentalista, para quem gosta mais de investir no longo prazo, e posteriormente a gente olha o gráfico para ter uma visão mais de médio e de curto prazos, tá? Iniciando aqui com a Simpar, tá, pessoal? A Simpar ela tem um modelo bem interessante de investimento, já que ela é uma holding que tem as empresas operacionais embaixo. Então ela tem a JSL, que é a maior empresa de logística do Brasil, tem a Vamos, né, que é a maior empresa de locação de caminhões e equipamentos, tem a CS Brasil Holding, tem a parte de infraestrutura, tem a Automob, né, inclusive eles compraram várias concessionárias de veículos nos últimos trimestres, e tem a Movida, né, que é a segunda maior locadora de automóveis, que foi adquirida em 2013. Tá? Então a gente tem todos esses ativos aqui abaixo da Simpar. Primeiro, né, pessoal, é um mercado que vem crescendo forte, ele passa por um movimento de consolidação, então ele cresce tanto organicamente quanto por aquisições, né? Nós tivemos uma mudança muito forte dos hábitos de compra, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, as empresas alugando veículos, equipamentos, as pessoas físicas igualmente, né? E além disso, as empresas de locação estão muito fortes quando a gente fala na parte de venda de veículos, tá? Então, operacionalmente, as empresas estão muito bem, né? Agora, o que acontece? Esse tipo de ativo dessas companhias é muito caro, né? Comprar um caminhão, comprar um carro é muito caro. Então, as empresas se alavancaram e quando o juro subiu, eles estão gastando muito dinheiro com pagamento de dívida. Então, o que acontece? Operacionalmente, as empresas estão muito bem, né? A gente não acredita, quando a gente fala em riscos, de, por exemplo, tirar subsídio das empresas, até porque eles são os principais clientes quando a gente fala das montadoras, por exemplo, então a gente não acredita nisso, tá? Então, basicamente, para melhorar os resultados, os juros têm que começar a cair, né? Claro que o mercado vai acabar se antecipando, até porque a gente entende que, olhando para a taxa de juros, né, pessoal, não é o nosso entendimento que ficar querendo adivinhar para onde vão os juros, mas a gente está chegando próximo, né, dos juros talvez começarem a cair ou estabilizado que eles continuarem subindo, pelo menos o que a gente enxerga hoje. No cenário global isso está dado, né, principalmente nos Estados Unidos, inverteu a lógica, né, a inflação está mais acomodada, a economia está crescendo menos, e aqui é a mesma coisa, aqui a economia está crescendo pouco, a gente vê alguns indicadores como o PIB industrial negativo, e além disso a inflação acomodou, né? Então quando a gente olha com uma visão de curto prazo, de meses, claro que isso pode mudar, a situação está bem melhor hoje. Então, a partir do momento que o juro começa a cair, a empresa começa a ter menos custos, menos despesas financeiras, desculpa, a empresa começa a divulgar resultados melhores. Tanto que talvez esteja um pouco pequeno, mas olha o tipo de crescimento que as empresas tiveram. Aqui é o quarto trimestre de 2022, aqui o quarto trimestre de 2021, né, no fechamento do ano. A JSL saiu de uma receita de 1,3 para 1,6 bi. A Vamos, 800 milhões para 1 bi 400. Movida, 1 bi 700 para 2,700. CS Brasil, 125 milhões para 144. Automob, 180 milhões para 1 bi 400. BBC, de 12 para 24 milhões. E a CS Infra, de 99 para 233. Claro que aqui tem reestruturações, tem também a questão das aquisições, mas olha o quanto as empresas cresceram. Por outro lado, olha o resultado financeiro como piorou também por causa dos juros. 91 milhões para 174 milhões negativo no caso da JSL, 71 para 280 no caso da Vamos, 208 milhões para 501 no caso da Movida, 17 para 38 milhões negativo CS Brasil, Automob tinha dado resultado financeiro positivo em 2021, negativo de 38 milhões, a única que foi a CS Infra aqui que deu resultado financeiro positivo. Então, a questão do juro muito alto, né, pessoal, impactou demais nos resultados. Operacionalmente não tem segredo, as empresas estão bem. A grande questão é essa do juro. Lembrando, né, pessoal, que quando
a gente olha o valor, principalmente de mercado dessas empresas, JSL, Vamos, Movida, né, e o valor das outras companhias que não têm capital aberto, elas são muito mais baratas do que o valor de mercado da Simpar. Então nós temos o que é o chamado desconto de holding, que varia aí de 25% a 30% aqui pelos nossos cálculos. Então é mais barato comprar a Simpar do que se a gente fosse comprar as ações ou fosse tentar comprar esses ativos que têm capital fechado separadamente, né? Então a gente imagina que a gente possa estar num ponto ou próximo a um ponto de inflexão aí no caso da Simpar, tá? A outra aqui, só para vocês terem uma ideia, né, pessoal, o tamanho da dívida da empresa, ela tem hoje uma dívida líquida de 26 bilhões, tá? A situação não é calamitosa, como tem gente pregando, vamos dizer assim, mas claro que requer cuidado, né? Tanto que o principal motivo da queda das ações foi esse, né? A empresa aumentou a receita, mas não conseguiu aumentar lucro, né? Dívida bruta de 38,9 bi, então, e ela tem quase 13 bi em caixa. O prazo médio da dívida líquida é 5,9 anos. Se precisar, ela tem condições de se alavancar mais, a gente espera que não. Cobertura de dívida de curto prazo 3,2 vezes. E o caixa cobra integralmente a dívida bruta até 2025, mais ou menos. E aqui tem o custo médio da dívida, né, que tem 11%, que vem subindo à medida que os juros subiram também. Tanto que de 2021, no quarto tri para o quarto tri de 2022, cresceu 4 pontos percentuais. É muita coisa, né, pessoal? Muito dinheiro aqui que a empresa deixa de ganhar, tá? E nós temos aqui, vou trazer um ativo estrangeiro, a gente tem várias recomendações de empresas estrangeiras. Aí tanto faz, né, pessoal? Tem gente que prefere comprar BDR, tem gente que prefere comprar as stocks, né? A gente normalmente coloca o preço no BDR para deixar tudo em reais, né, para poder comparar melhor com os outros ativos, tá? Quem é nosso cliente, né, pessoal, sabe que nós gostamos das petroleiras estrangeiras, uma das nossas principais posições é uma petroleira estrangeira. A gente entende que nos próximos 3 a 5 anos nós vamos ter um crescimento da demanda, mas a oferta não vai acompanhar. A gente sabe de todas essas questões, né? Tá muito complicado aumentar a produção, as empresas não estão muito a fim de aumentar a produção. Quando o preço do petróleo cai um pouco, eles diminuem a produção, como a gente viu recentemente a Arábia Saudita fazendo, né? Então a gente imagina que tem um cenário bom para petróleo. Claro que é commodity, esse é o principal risco associado à ExxonMobil, né? Que é do petróleo cair. A gente não tem como né, garantir que o preço do petróleo vai subir, a gente pode ter alguma crise no meio do caminho também. A primeira questão, né, pessoal, por ser mais cíclico esse mercado, o nosso longo prazo para esse tipo de empresa que é um pouco diferente, de 3 a 5 anos, né? Claro que a gente pode ficar mais tempo posicionado ou menos, vai depender da empresa, vai depender do mercado, mas esses ativos mais cíclicos a gente tem que ficar de olho aberto, né? Tem que cuidar mais, tá? Agora, se as empresas brasileiras como a Petrobras, por exemplo, ganharam dinheiro, imagina as empresas americanas que não têm possibilidade de interferência no preço, né? E estão investindo pouco, né? Talvez a gente tenha tido nos últimos 2, 3 anos a menor taxa de investimentos, pelo menos nos últimos 30 anos. Né? Tanto que desde 2020 ali a gente vem aumentando a posição no setor e, como eu falei, uma das nossas principais posições de longo prazo das carteiras, de longo prazo, é uma petroleira estrangeira. Então no ano passado foi 52 bi, né, de dólares de lucro, a empresa gerando fluxo de caixa livre adoidado, até porque ela não teve muita necessidade de investimento, né? E pagando dividendos e tendo altos retornos, né? Mais de 30 bi de dividendos, fazendo recompra de ações, isso aqui de dólares, fazendo recompra de ações. Então, resultados fantásticos aí da ExxonMobil, pouco risco para uma possibilidade boa de retorno. E mesmo as ações já tendo subido, a gente continua entendendo que os ativos estão ainda interessantes, tá? E o que acontece, pessoal? Apesar da gente entender que uma das vantagens, né, dessas empresas petroleiras estrangeiras é a menor necessidade de investimento, tem algumas regiões aí no mundo que está valendo muito a pena investir, né, porque o custo de produção é mais baixo, são barreiras ainda que não foram, lugares que não foram bem explorados ainda, e a Guiana, um desses lugares, é a ExxonMobil, é uma das empresas que está capitaneando, é a que está mais crescendo lá na Guiana, tá? Para vocês terem uma ideia, a Guiana é pequena aí, deve ter o quê? 800, 900 mil habitantes, nem sei se chega a isso hoje. Ela tem, quando a gente pega per capita, né, a maior reserva do mundo, à frente de Brunei, do Kuwait, Emirados Árabes.
e assim por diante, né? Então eles devem investir pelo menos uns 13 bilhões de dólares, mas ali é fantástico, tá, pessoal? O que eles vão conseguir extrair ali com um custo baixo vai ter um bom retorno para ExxonMobil. Então aqui a gente vai conseguir ter as mesmas coisas, vai conseguir ter as duas coisas, vai conseguir ter crescimento, né, e vai conseguir também a continuidade dos bons pagamentos aí de dividendos, né? Lembrando que as empresas americanas são historicamente conhecidas, né, as petroleiras, por serem boas pagadoras de dividendos. Essa aqui é uma empresa bem conservadora. Então, para o longo prazo, né, interessante a ExxonMobil e bem interessante aí também a Simpar aqui no Brasil, tá? Eu vou deixar para vocês, pessoal, esse desconto aqui, o resgate, né, para quem quer mudar a sua forma de investir, né, quer buscar uma rentabilidade melhor aí nos seus investimentos. Esse cupom vale para as assinaturas Full Trader ou carteiras. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, como sempre. Aqui tem as assinaturas e tem também a parte dos resultados. Vocês podem comparar, né, pessoal? Vocês vão ver que a Capitalismo tem os melhores resultados aí do mercado, né, tudo de forma transparente. A gente sempre publica ali, faz atualização diária, né, e clicando tanto para as estratégias de médio e curto prazo quanto de longo prazo. Quero ver a carteira internacional. É só clicar lá no link que vai estar na descrição. Aí vai ter o gráfico comparativo, vai ter uma explicação da carteira, isso em todas as estratégias, tá? E depois, no final do vídeo, eu volto para comentar um pouco mais sobre a Capitalismo. Então nós temos aqui a parte gráfica, né, pessoal? Aqui que eu mostrei para vocês, a ExxonMobil está numa tendência de alta desde aí de 2021. Thiago, já subiu demais. Isso eu já comentei algumas vezes também. Pessoal, o que importa, né? Não importa nada, a gente olha sempre para frente. Então a gente viu que, por fundamentos, tem a possibilidade das empresas continuarem crescendo, subindo, né? Então, quando a gente vai para o curto prazo, claro que a gente vai focar no gráfico, né? O gráfico vai apontar, mas não quer dizer que não possa subir. Inclusive, a tendência principal hoje da ExxonMobil é de subida, né? Então a gente espera que as ações continuem subindo mesmo no curto prazo, tá? E além disso, né, pessoal, os preços estão aqui. Então, quando o preço está próximo dessa linha inferior aqui desse canal, né, mesmo quem nunca viu um gráfico está vendo que está num canal de alta, é um momento interessante para compra, né? Então, se a gente comprasse hoje aqui, perdesse o canal de alta, seria um stop ali de 7, 8%, porque se perder o canal de alta, a gente poderia vender, por exemplo, né, com prejuízo. Então, não seria errado comprar nesses patamares de preço. De novo, tá, pessoal? Não olhem para trás, né? Porque tem gente que olha e diz, agora não dá mais, agora já foi, né? A mesma coisa tinha acontecido aqui em fevereiro, a mesma coisa tinha acontecido aqui em junho, a mesma coisa tinha acontecido em dezembro também, tá? Então tem uma perspectiva positiva por fundamentos e por gráfico também, tá? A Simpar, nós estamos posicionados na nossa estratégia do rastreador. A mesma coisa, se a gente for olhar aqui a Simpar, apesar da lateralidade dela, ela está formando um canal de alta. E o que a gente espera, né, pessoal? Que a Simpar, ela faça um movimento que nem fez ali a ExxonMobil, engrene uma tendência de alta aqui e vai embora, tá? Apesar do pessoal não ter reforçado a compra, não seria errado comprar também a Simpar aqui nessa casa dos 7,70, 7,74, vendendo caso ela perca aqui esse canal de alta. E claro, né, pessoal, a Simpar ela tem que romper aqui a casa dos 8,20, que daí o preço pode ir embora, tá? Se romper aqui os 8,20, o próximo preço de referência é só na casa dos R$11. A gente está falando de uma alta aí de mais de 30%, fora o que a gente já está ganhando na operação, tá? Então a gente está de olho, pode ser que o pessoal da análise aqui reforce ou faça mais recomendações de compra pela Simpar na próxima semana, pela estratégia aqui do rastreador. Então, duas empresas muito interessantes no longo prazo e duas ações aí também muito interessantes pensando no médio e no curto prazo, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, né, pessoal? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo também os nossos contatos, o e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!